Bom, pessoal, vamos então dar nossa continuação ao curso de Capelania Evangélica Internacional. Essa é a parte 7 do curso. Nessa parte nós vamos falar sobre a capelania voluntária. Na aula anterior nós falamos sobre a capelania oficial e entendemos que a capelania oficial se dá porque o capelão que ali está naquela instituição trabalhando, ele foi oficializado para exercer aquela função ali. E vimos a exemplo do capelão militar. Mas não se restringe só à capelania militar, à capelania oficial. Muito pelo contrário, várias instituições também têm capelães militares, não, perdão, capelães oficiais em suas instituições, como vou dar um exemplo agora dos hospitais. Vou passar aqui um slide aqui que fala sobre esse serviço de capelania. Pronto, está aqui o slide. Esse serviço de capelania voluntária se dá através do curso de capelania. Então, o evangélico, o membro de uma igreja evangélica, não precisa ser pastor, tá? Ele pode ingressar na capelania voluntária através do curso. Ao fazer o curso, ele vai receber um certificado de conclusão do curso, como vocês agora que estão participando do curso também receberão um certificado que comprova, que certifica a conclusão do seu curso, que comprova, né, que você fez o curso de capelania evangélica. Isso é muito importante, esse certificado, porque se você pretende exercer a capelania voluntária, você precisa fazer o curso. Não tem como você, de uma hora para outra, falar bem assim, não, eu sou capelão voluntário. E você chegar no hospital, ou no presídio, ou qualquer outra instituição, e não ter como comprovar que você é um capelão voluntário. Então é necessário comprovar, tá certo? Como eu falei no vídeo anterior sobre a capelania oficial, e falei agora, nesse momento, que quando se fala em capelania oficial, não se fala só em capelania militar. Existe também nos hospitais, nos presídios e em outras instituições capelanias oficiais ali também. Só que diferente da militar, que precisa fazer um concurso público, que precisa ter aqueles requisitos, conforme nós vimos ali nos incisos da lei, no artigo, né, da lei, sobre idade, sobre formação teológica, sobre pastoreio, tempo de pastoreio, indicação eclesiástica. Diferente disso, se você tem interesse de exercer uma capelania oficial no hospital, por exemplo, você basta elaborar um currículo, como você elabora um currículo para se candidatar a uma vaga de emprego. Então você vai elaborar esse currículo e nesse currículo você vai enfatizar a área teológica que você está capacitado e se candidatar àquela vaga de capelão. Então, tem muitos hospitais que têm. Agora, a maioria, infelizmente, nesse exato momento, assim, no nosso período, no nosso ano que estamos vivendo, não é muito grande a capelania evangélica nos hospitais. A maior parte dos capelães que trabalham nos hospitais, eles são padres, né, que têm ali já o seu ofício, estão oficializados ali naquela instituição. Mas tem algumas instituições hospitalares, por exemplo, principalmente hospitais evangélicos, né, que têm um capelão evangélico. Por exemplo, em Salvador, tem ali no bairro de Brotas um hospital chamado Hospital Evangélico, que tem 3 capelães, da última informação que eu tive, são 3 capelães oficializados que trabalham ali naquela instituição. Então, essa parte que eu estou falando aqui, para complementar a aula anterior, é só para explanar mais um pouco que existe também capelanias oficiais em outras instituições. Mas o nosso tema central aqui dessa aula é falar sobre a capelania voluntária. Então, voltando a esse assunto, você pode ver aqui no slide cursos feitos pela nossa própria instituição,
Eu já falei na introdução do vídeo que a nossa instituição ela tem mais de 11 anos de atividade na capelania evangélica. Já formamos mais de 5.000 capelães. É isso mesmo, muito mais de 5.000. Na verdade, eu perdi até a conta, porque a gente não fica contando, mas tem muito mais de 5.000 capelães já formados pela nossa instituição. Quase que todos os meses, quase não, todos os meses, nós formamos capelães há mais de 11 anos pela nossa instituição. E aqui tem algumas fotos dessas pessoas que fizeram o curso com a gente e receberam o seu certificado. Mas entre esses documentos que o capelão, formado pela nossa instituição e por outras instituições também que promovem a capelania, eles recebem a credencial. E essa credencial ela é importante enfatizar aqui sobre a capelania voluntária, porque é justamente essa credencial que vai identificar que você é um capelão voluntário. Então veja a necessidade da identificação. Você vai portar essa credencial é como se fosse um documento de identidade. Quando você, por exemplo, vai em alguma instituição, geralmente eles pedem para você uma identidade, né? Quando você vai se cadastrar em alguma coisa, quando você vai dar entrada, enfim, em um curso, em algum órgão público, eles não pedem a sua identidade, né? Até mesmo em prédio, às vezes, quando você vai entrar, qual é a sua identidade? A pessoa pega ali e faz um breve cadastro. A identidade do capelão é a credencial que ele recebe após fazer o curso. Então, após fazer o curso, ele recebe, então, a sua credencial. Essa credencial serve como uma identidade funcional, que nós vamos ver nas próximas aulas, para ele se identificar como capelão. Aí, então, ele tem como comprovar que ele é capelão e ele está afiliado a alguma instituição de capelania. Por exemplo, a nossa instituição é a Federação dos Ministros de Capelania e Justiça de Paz. Então, nessa instituição, você que está fazendo o curso pela nossa instituição, você receberá essa carteira, essa credencial, que comprova que você está afiliado a uma instituição de capelania. E aí, então, você vai poder entrar como capelão voluntário, que é o tema da nossa aula. Vimos o capelão oficial, que é o que trabalha lá. Mas a possibilidade do ingresso do capelão voluntário, sim, em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, você conseguirá entrar como capelão voluntário. A grande vantagem de ser um capelão voluntário é que você não está, entre aspas, preso a uma instituição. Você pode ir em várias instituições. É lógico, seguindo sempre o seu planejamento espiritual. O que é o planejamento espiritual? É quando você pede a Deus uma direção, né? Quando você pede a Ele um dom para que você possa exercer um ministério. O capelão é um ofício ministerial. É um ofício ministerial, inclusive bíblico. É um ministério de socorro, de ajuda. E você pode consultar isso depois. Nós vamos falar também sobre a base bíblica nos próximos vídeos da capelania, mas só para você ter a ciência, o capelão é um ministério. Então, entre aspas, como eu falei, você não vai ficar preso a uma instituição. Você vai pedir a direção de Deus, mas você pode ir em várias instituições, em vários hospitais. Então, veja que bonito, né? Você se torna um itinerante, uma pessoa oficializada, no entanto, voluntária, oficializada no sentido de ter a sua credencial, de portar o seu documento que comprova que você é capelão, mas voluntário. E aí, então, você pode ir em várias instituições. Pode, da maneira como nós vamos abordar nas próximas aulas também. Mas isso é muito interessante você saber disso. E é interessante também, para você que é capelão voluntário, né, você saber a importância do curso de capelania. Por exemplo, no município de Salvador, eu falo bastante no município de Salvador, porque é uma cidade que eu conheço bastante, né? Mas a gente atende em todo o Brasil e até fora do Brasil. Mas é uma cidade que eu conheço bastante, então geralmente a gente tem muita familiaridade com as leis. Inclusive a nossa instituição ajudou a instituir uma lei que eu vou passar aqui agora para você e falar da importância de você fazer o curso e ser credenciado. Veja só, eu vou tirar aqui agora o slide que está
na sua tela e vou colocar a lei de Salvador, que é a lei de número 9.982. Aliás, não é essa lei, perdão, a lei de Salvador. É essa lei aqui, tá certo? Essa lei vai falar justamente da importância de você fazer um curso para comprovar que você é um capelão voluntário. Você sabia que, por lei, a pessoa religiosa ela pode entrar em várias instituições e prestar um serviço de assistência religiosa, mesmo sem ter feito o curso de capelania? Há possibilidade? A resposta é sim, há possibilidade. Mas veja a seguinte situação. Esse cenário está mudando. As leis estão avançando em relação à mudança disso daí. Por quê? Porque está tendo hoje em dia, e há muito tempo, né, não seria nem hoje em dia, há muito tempo vem tido muita confusão, acontecido muitas coisas ruins nas instituições, com visitantes religiosos que vão até essas instituições e elas não têm o mínimo conhecimento do que se trata, prestar uma assistência religiosa, e aí fazem aquela bagunça. Fazem aquela bagunça que eu me refiro, não propositalmente, às vezes até sem ter o conhecimento, porque é como diz a palavra de Deus, né? O meu povo sofre por falta do conhecimento. E também as pessoas erram por falta do conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, com certeza você vai errar. Eu erro se eu não tiver o conhecimento. Você erra se você não tiver o conhecimento. Então, se você não tomar um curso como esse, um curso de assistência religiosa, no caso aqui nosso, na função de capelão voluntário, você vai errar por não conhecer as regras, por não conhecer o que é prestar uma assistência religiosa, com toda certeza. E isso tem acontecido e feito com que muitas instituições tenham até mesmo proibido a entrada. Deixa eu só tirar essa tarja aqui, isso, e deixar somente a lei, tem feito com que muitas instituições tenham até mesmo proibido a entrada. Mas elas não podem proibir. E aí é que gera confusão, porque elas não querem aceitar o visitador despreparado para entrar na instituição, mas a lei diz que ele pode, e aí vira aquela briga, aquela divergência, né? E por sua vez o visitador despreparado entra despreparado e é lógico que ele vai errar, ele vai acabar fazendo coisas que vão desagradar a instituição. Então, nesse sentido, em vez de ele evangelizar, ele vai atrapalhar. Você concorda comigo? Porque assim, Jesus, por exemplo, disse, né, que os escândalos, eles vão vir. Não tem como impedir os escândalos de vir. Mas ai por aqueles que veem o escândalo. Então, às vezes, sem consciência, o cristão ele está escandalizando, porque ele deixa todo mundo ali escandalizado com a sua atitude. Aí ele grita no hospital, que não pode gritar, ele quer ungir porque acha que Deus está mandando, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Nós vamos falar sobre a unção, vamos falar sobre tudo isso. Pode? Até pode, mas conforme as regras estabelecidas. Por isso que é interessante o curso de capelania. E como eu falei, isso está mudando muito. A capelania ela está sendo agora uma exigência nas cidades, nos municípios, nos estados, está sendo uma exigência. Por exemplo, vamos ver essa lei aqui, que é a lei de número 9.450 do ano passado, do ano de 2019. Você vai ver que agora, conforme essa lei, o curso de capelania se faz necessário para entrar nas instituições. E isso está sendo em vários estados também, vários municípios já estão aderindo a isso. E graças a Deus, tem uma boa notícia, está dando certo, porque as pessoas que estão entrando para prestar o serviço de assistência religiosa, eles estão conseguindo agora fazer com que com as suas atitudes possam agradar as instituições e alcançar os seus objetivos, que é evangelizar e não causar confusão, não causar brigas, né? Então tá dando certo. Mas aí, por exemplo, o que pretende fazer a visita como capelão vai ter que investir para fazer um curso. Mas se você for pensar bem, compensa investir
para você fazer a obra de Deus, lógico que compensa. A gente não dá a oferta na igreja, não dá o dízimo na igreja, não fazemos os nossos votos na igreja. Então, a mesma coisa, você investindo num curso de capelania, você está investindo no seu ministério, você está investindo na própria obra de Deus. E isso é muito válido. Então veja que em Salvador, por exemplo, já é obrigatório o curso. Isso mesmo que você ouviu, já é obrigatório. Se você pretende entrar lá como capelão, você precisa fazer o curso. Veja o que diz essa lei. A lei de número 9.450 do ano de 2019. Artigo 1º. Fica assegurada assistência religiosa e espiritual por meio do serviço de capelania em hospitais da rede própria da Segurança Municipal da Saúde ou hospitais privados, bem como as entidades socioeducativas, asilos, albergues, no âmbito do município de Salvador. Lembrando que essa lei é para o município de Salvador, né? Parágrafo 1º. Entende-se por serviço de capelania a visitação com a... Deixa eu só ver aqui que para mim está aparecendo um pouquinho a escuta do assistido, isso. A ministração de palavras de conforto espiritual, bem como a realização de rituais pertinentes à crença do mesmo, desde que compatível com o local, né? Parágrafo 2º. Assistência religiosa e espiritual de que trata o caput desse artigo será ministrada por capelão devidamente constituído. Agora veja o parágrafo 3º. Entende-se por capelão aquele que tiver realizado o curso de capelania em qualquer instituição, mediante a apresentação de documento que comprove ter concluído o referido curso, obedecidos os requisitos e limites de atuação estabelecidos pela legislação vigente. Então veja, tem várias informações aqui no parágrafo 3º dessa lei. Entende-se por capelão quem? Quem fez o curso de capelania. Então não tem como, por exemplo, você chegar em algum lugar e falar assim, eu sou capelão voluntário, e você não ter como comprovar. Então por isso se faz necessário aquele que faz o curso de capelania. Por quê? Porque no curso de capelania, conforme está escrito aqui na lei, né, ele vai adquirir pela instituição um documento que comprove que ele foi devidamente instituído como capelão voluntário. Então veja que interessante, quando você concluir esse curso, por exemplo, você vai receber na sua casa a credencial, que quando você chegar na instituição vai comprovar que você está devidamente instituído como capelão voluntário. E aí então você poderá entrar nessa instituição como capelão, ok? Então veja que, conforme essa lei, deixa eu só tirar ela aqui para a gente ir prosseguindo também com outros temas. Então veja que, conforme essa lei aqui do município de Salvador, você precisa fazer o curso de capelania. Isso está crescendo bastante. A capelania voluntária está em processo de mudanças. A capelania voluntária é uma instituição que ela está crescendo bastante e por conta desse crescimento se faz necessário cursos com seriedade, cursos que vão realmente levar o entendimento às pessoas que querem exercer a capelania, né, porque é uma instituição louvável em nosso país, reconhecida por lei na instituição militar, na aeronáutica, na marinha, nas forças armadas, tem ali um capelão evangélico. Então veja a seriedade do trabalho. E não é porque você é um capelão voluntário que você não deixa de ser capelão. Você vai ser capelão, só que voluntário. Por isso se faz necessário o curso, para que você possa exercer de forma correta o exercício, a função do capelão, ok? Então temos aí essa questão. Eu falei aqui da lei do município de Salvador, mas eu queria só para finalizar essa parte, a parte 7, né, da nossa aula,
só para finalizar essa parte do voluntariado, do que é o capelão voluntário, eu quero falar que existe uma lei federal que trata de todos os capelães, de todos os religiosos, ministros religiosos que exercem a função de prestadores de serviço, de assistência religiosa em todo o país, tá? Eu citei aqui a lei da capelania, da assistência religiosa, aliás, por meio da capelania em Salvador, mas existe uma lei geral, que é essa lei aqui, a lei de número 9.982, de 14 de julho do ano de 2000. Aqui você vai ver que está assegurada a prestação de assistência religiosa nos hospitais, nos presídios e em todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós vamos estudar nas próximas aulas, inclusive essa lei que fala sobre isso. Mas eu só vou, para finalizar essa parte, citar aqui o artigo 1º dessa lei, que diz o seguinte: aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais de rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, com seus familiares, e no caso de doentes que já não estejam no gozo das suas faculdades mentais. Então veja que, nesse artigo 1º dessa lei, conforme eu falei, é só para dar uma pincelada aqui e falar do âmbito geral de como se dá a capelania em nosso país, a capelania voluntária, né, que é o que nós estamos vendo aqui. Veja que está assegurada por lei federal em todos os municípios do nosso país. Eu passei essa lei agora do município de Salvador, mas essa lei federal vale por todos os municípios e já está assegurado lá para você prestar essa assistência religiosa como capelão voluntário, ok? Eu só estou enfatizando que a capelania voluntária está em processo de mudança, portanto temos que ficar antenados com isso, temos que conhecer essas mudanças que ocorrerão nos próximos anos, que com certeza vão indicar mais um incentivo ao preparo do visitador, tá certo? Por meio do curso de capelania. Então essa é a capelania voluntária que se dá por meio de curso, tá certo? Então, como você vai exercer, para a gente resumir essa aula, como você vai exercer a capelania nas instituições, sejam públicas ou privadas, né, do tipo hospitais, presídios. Você quer ser um visitador, quer ser um capelão, um voluntário, precisa fazer um curso para você então ter a sua identidade funcional e poder exercer o voluntariado. Então encerramos essa aula aqui, vamos para a nossa aula seguinte.